Oi, meu nome é Anne. Estou muito feliz de estar aqui na Jaderme e poder falar desse tema tão interessante que é a acne da mulher adulta. Poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento, das pesquisas que eu fiz para montar essa palestra e agradecer ao convite para participar da Jaderme mais uma vez. Muito obrigada a todos pela lembrança do meu nome. Antes da gente entrar no tópico da palestra, que é a acne da mulher adulta, eu vou dar uma leve pincelada sobre a acne vulgar. Ela é uma dermatose inflamatória crônica, multifatorial e imunomediada, que acomete a unidade pilosebácea e se caracteriza por apresentar um quadro clínico bem variado. É uma patologia muito frequente, né? Com um grande impacto epidemiológico, acometendo mais ou menos de 40 a 50 milhões de indivíduos em todo o mundo. Ela ocorre principalmente na adolescência, afetando cerca de 85% dos jovens, com um pico de incidência entre 12 e 24 anos. Mas ela pode acometer também os recém-nascidos, as crianças e os adultos. E hoje em dia vem se mostrando muito frequente o acometimento dos adultos, principalmente do sexo feminino. A etiopatogênese da acne vulgar, ela envolve uma complexa interação entre os principais fatores, como predisposição genética, estimulação hormonal androgênica, que levam ao aumento da secreção sebácea, alteração da composição lipídica, hiperqueratinização folicular, colonização bacteriana, principalmente pelo Propionibacterium acnes, e a inflamação dérmica periglandular. Atualmente, a inflamação ela é considerada um componente chave e pode ser detectada em exames histopatológicos e imunohistoquímicos, em lesões acneicas não inflamatórias, como os comedões, né, e em áreas perilesionais. O papel dos andrógenos na etiopatogenia da acne vulgar, ele já está bem estabelecido. A testosterona, o sulfato de deidroepiandrosterona, a dihidrotestosterona, eles estimulam o crescimento glandular e a produção do sebo. Já os estrógenos, eles têm o efeito oposto. Portanto, a atividade da glândula sebácea, ela depende da relação estrógeno-androgênio. Bom, entrando no nosso tema propriamente dito, a acne da mulher adulta, ela é uma variação clínica com características da acne vulgar, porém apresenta um grande agravamento no período pré-menstrual. Quando esse quadro é muito intenso, desse agravamento, essas pacientes devem ser submetidas a uma investigação hormonal, laboratorial e até uma ultrassonografia para pesquisa de síndrome do ovário policístico ou outra doença endócrina. A acne persistente é aquela que persiste além da adolescência. A acne da mulher adulta, ela surge na mulher acima dos 25 anos e ela está associada, né, a alguma disfunção hormonal e essa paciente ela pode ter tido no passado ou não um quadro de acne vulgar. Ela tende a se tornar crônica, com períodos de exacerbação e acalmias. Há uma prevalência de 12% das mulheres e 3% dos homens. E alguns estudos mostram uma prevalência ainda maior, de 41% de mulheres adultas apresentando acne. Ela ocorre em todas as raças, tá? E são muito frequentes em mulheres brancas e menos frequentes nas ocidentais. Ocorre na zona U, e que é também chamada de região da barba ou máscara cirúrgica, e tendem a ser de leve a moderada e refratária ao tratamento. As lesões nodulares, elas também podem estar presentes e localizam normalmente no terço inferior da face. Elas podem ocorrer isoladamente ou sem a presença, né, de lesões inflamatórias e às vezes com a presença das mesmas. Quando se verifica a rara presença de comedões, eles são fechados em aspecto de microcistos. Pelo caráter inflamatório dessa doença, é comum a evolução com cicatrizes e hipercromias.
As principais características clínicas são a ausência de comedões comuns, embora possa haver a presença de microcomedões, né? E a presença de lesões inflamatórias, sobretudo no terço inferior da face, em mento e pescoço. Muitas vezes apresentam também lesões escoriadas. Outras manifestações de hiperandrogenismo podem estar presentes, como a amenorreia, ciclos menstruais irregulares, hirsutismo, a seborreia, alopecia androgênica, dificuldade para engravidar, voz grave, acantose nígrica. Dependendo da situação, se faz obrigatória uma investigação laboratorial do hiperandrogenismo e também um pedido de ultrassonografia para investigar o ovário policístico. O diagnóstico de síndrome do ovário policístico, ele é dado com a presença de dois dos seguintes critérios: oligoamenorreia, manifestações clínicas ou laboratoriais de hiperandrogenismo e ovários policísticos, após excluídas outras causas endocrinológicas. Na mulher, a maior produção de androgênios ocorre na glândula adrenal e nos ovários. Destaca-se também a produção periférica desses hormônios na unidade pilosebácea. Na pele, os receptores de androgênios estão localizados nas glândulas sebáceas e na bainha externa da raiz do folículo piloso. A produção de sebo também é regulada por outros hormônios, incluindo os estrogênios, hormônio do crescimento, insulina, fator de crescimento insulina-símile, glicocorticoides, hormônio adenocorticotrófico, dentre outros. As causas, elas ainda não são completamente elucidadas, né? A patogênese, ela envolve os andrógenos circulantes, em associação a outros fatores, tais como hereditariedade, estresse, a radiação ultravioleta, obesidade, alimentação, tabagismo e doenças endócrinas. A hereditariedade, né? A predisposição genética, ela influi no número, no tamanho e na atividade da glândula sebácea. Observa-se também a influência sobre o controle hormonal e sobre o processo de hiperqueratinização folicular e na imunidade inata. Nós temos a possibilidade de aparecimento de 50% de chance quando ambos os pais possuem doença acne. Deficiência da imunidade inata, né, ela altera a atividade dos receptores Toll-like ou defensinas, que induzem uma redução à resistência ao Propionibacterium acnes e à inflamação crônica das glândulas sebáceas. E essa deficiência da imunidade inata, ela é determinada geneticamente, o que se explica, então, a ocorrência familiar do quadro clínico da acne. O estresse. A glândula sebácea, ela é um órgão neuroendócrino, e o estresse, ocasionado assim, pela vida moderna, pelo trabalho, privação de sono, muita ansiedade, isso tudo acaba estimulando a liberação de citocinas pró-inflamatórias e do hormônio liberador da corticotropina, que levam ao aumento do cortisol. Esse hormônio liberador da corticotropina é o CRH. Ele é feito no hipotálamo e tem a função de liberar o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, pela adenohipófise. E a produção do sebo, ela é estimulada por neuropeptídeos, pelo hormônio melanocortina, por esse CRH e pelo fator de crescimento insulina-símile. A alimentação. Alimentos com uma alta carga glicêmica, como também aminoácidos, como a lisina, a arginina, a leucina, a isoleucina e a caseína, eles são capazes de estimularem os sebócitos. Suplementos alimentares ricos em aminoácidos de cadeia ramificada, aminoácidos tipo whey protein, usados para ganho de massa muscular, eles são compostos normalmente por aminoácidos derivados do soro do leite. Eles estão relacionados com o surgimento da acne. Estudos recentes têm demonstrado que o consumo de alimentos com altos níveis glicêmicos e laticínios, eles aumentam
tanto o nível de insulina quanto o nível de fator de crescimento insulina símile. E este acaba inibindo a aromatase, que impede a conversão do estrogênio, da testosterona em estrogênio. Tá? As gônadas e as glândulas sebáceas, elas têm receptores para esses dois hormônios, a insulina e o fator de crescimento insulina símile, e estimulam a produção de andrógenos, como a testosterona, e também inibe a ação da aromatase, que impede a conversão da testosterona em estradiol. Então, esse processo acaba desencadeando o aumento de proteínas, de síntese lipídica, de proliferação celular, de diferenciação celular com hiperproliferação e fundibular de queratinócitos, glândulas sebáceas hiperplasiadas, aumento da lipogênese sebácea, resistência insulínica e aumento da massa corpórea. Existem estudos que comprovam que o processamento do leite integral em leite desnatado aumenta a biodisponibilidade de compostos, como a caseína e o soro do leite, que instigam a acne. Embora isso não seja bem compreendido, pensa-se que a caseína e o soro do leite nos laticínios elevam o fator de crescimento insulina símile, e isso promove a comedogênese e a lipogênese sebácea. Além disso, nós temos um estudo de duplo cego, randomizado, que mostrou melhora das lesões inflamatórias e não inflamatórias com uma suplementação oral durante 10 semanas com ômega 3 e ômega 6, mostrando o papel anti-inflamatório desses ômega 3 e 6. O tabagismo. O tabagismo, ele estimula a glândula sebácea porque ela é sensível à acetilcolina. E a acetilcolina, ela é estimulada pela nicotina. A acetilcolina, ela leva a uma modulação, diferenciação e influi na produção e na composição do sebo, além de promover uma redução de agentes antioxidantes e aumentar a peroxidação de componentes do sebo, como o escaleno. Alguns estudos mostram que o tabaco é o principal fator responsável pelo aparecimento de acne não inflamatória nessa idade, que mostra uma diferença significativa entre mulheres fumantes e não fumantes. A forma comedonal, ela predomina nas fumantes e é caracterizada pela presença de micro e de macrocomedões e poucas lesões inflamatórias, o que levou alguns autores a descrever essa forma clínica como o rosto do fumante. Devido à sensibilidade da glândula sebácea à acetilcolina, estimulada pela nicotina, leva então a essa modulação e diferenciação celular, induzindo uma hiperqueratinização e influenciando na produção e na composição do sebo, aumentando a peroxidação dos componentes do sebo, como o escaleno. As doenças endócrinas. As principais endocrinopatias que cursam com o hiperandrogenismo feminino são a síndrome do ovário policístico, que além do quadro clínico de acne, ela se apresenta com hirsutismo, alopécia, seborreia e acantose nigricans. Também temos a hiperplasia adrenal congênita tardia ou frusta e, mais raramente, os tumores ovarianos, adrenais, hipofisários e hipotalâmicos. Na mulher, a maior produção de andrógenos ela ocorre na glândula adrenal e nos ovários. E destaca-se também a produção periférica desses hormônios na unidade pilosebácea. O mais comum é o achado de mulheres com ciclos menstruais regulares e com uma avaliação laboratorial inteiramente normal, caracterizando o hiperandrogenismo, chamado de idiopático ou de sensibilidade terminal. A pele, ela é um importante alvo dos hormônios. Portanto, o dermatologista ele é fundamental no diagnóstico precoce das doenças endócrinas. Essas devem ser lembradas nos casos de mulheres com acne na idade adulta, né?
A testosterona é um importante andrógeno circulante, proveniente das glândulas adrenais, em 30%, dos ovários em 20% e da conversão periférica na pele a partir de outros hormônios, em 50%, como o sulfato de deidroepiandrostenediona e a androstenediona. O sulfato de deidroepiandrostenediona, ele é um precursor da testosterona e ele é produzido em 90% pelas suprarrenais. A androstenediona, ela é produzida pelos ovários, adrenais e perifericamente. Ela é um andrógeno e também é um precursor da dihidrotestosterona, que é um andrógeno de 5 a 10 vezes mais potente e que dificilmente ele é convertido pela aromatase em estrogênio. A hiperinsulinemia e a resistência periférica à insulina, elas ocorrem frequentemente em mulheres com síndrome do ovário policístico. A hiperinsulinemia ela influencia na concentração de fator de crescimento insulina-símile no plasma. Em mulheres adultas com acne e síndrome do ovário policístico, é importante avaliar a intolerância à glicose. Nesse caso, é comum a gente ter presença de colesterol aumentado, principalmente pela fração LDL e diminuição da fração HDL, triglicerídeos aumentados, e isso favorece quadros de hipertensão, doença coronariana e trombose. Alguns autores observaram que o uso de dispositivo intrauterino com levonorgestrel e implantes subcutâneos com etornogestrel e levonorgestrel e métodos anticoncepcionais de ação prolongada com progestina isolada, elas contribuem para o aparecimento de acne, principalmente em mulheres predispostas. Um estudo prospectivo mostrou que 10% das 80 mulheres que usavam implantes cutâneos com etornogestrel apresentavam acne. Outro estudo controlado, randomizado, demonstrou que implantes subcutâneos com etornogestrel ou levonorgestrel, comparado ao dispositivo intrauterino à base de cobre, eles desenvolviam acne com mais frequência. No entanto, é importante salientar que outras causas para o aparecimento de acne podem ser relevantes nesse estudo, como a suspensão de contraceptivos orais à base de estrogênio. Bom, 60 a 70% das mulheres, elas relatam um agravo do quadro no período pré-menstrual. E isso se deve ao aumento relativo dos níveis de progesterona na fase lútea do ciclo menstrual. A piora por conta desse nível de progesterona também é observada na pré-menopausa, na gravidez, durante o uso de contraceptivos exclusivos progestógenos. Nesses períodos, há um aumento relativo dos hormônios com maior efeito androgênico em relação ao estradiol. Temos outras causas também associadas com o aparecimento da acne da mulher adulta. E uma delas é o uso de certos tipos de medicamento que são associados ao aparecimento, surgimento de acne, como os benzodiazepínicos, o lítio, a ciclosporina, o ACTH, os andrógenos, o corticoide, ramipril, a isoniazida, complexos vitamínicos, principalmente do tipo B, né? Anticoncepcionais progestínicos, principalmente as progesteronas de primeira geração, como o Norgestrel, porque eles têm um efeito androgênico similar ao da testosterona. Também o iodo, o cloro, o bromo, os inibidores da captação da serotonina, rifampicina, a etionamida, fenobarbitúricos, a idantoína, hidrato de cloral, quinina, disulfirante e uracil. As lesões medicamentosas, elas normalmente se apresentam por pequenas pápulas ou papulovésicopústulas. A acne cosmética,
ela é uma forma frequente nessa idade e ela é induzida pelas substâncias que são usadas nos cosméticos, né, que geram a comedogênese. O uso também dos sabões, eles também têm um efeito comedogênico por conta da função dos ácidos graxos. Até mesmo os sabões medicamentosos à base de hexaclorofeno. Essa acne por medicamentos tópicos, ela é tanto causada pelo veículo, né, a vaselina, a lanolina, como pelo próprio medicamento em si, e principalmente a base de corticoide. As alterações qualitativas do sebo, elas foram verificadas na pele com acne, né? Existe uma diminuição relativa do ácido linoleico, que é um ácido graxo essencial, e protetor da parede epitelial da glândula. Também há uma peroxidação do escaleno, pela ação combinada do Propionibacterium acnes e a radiação ultravioleta. Essas alterações, na presença de ácidos graxos livres, acabam causando danos no epitélio, e isso aumenta a ceratose infundibular e a inflamação dérmica. Nós temos também a hiperqueratinização folicular, com uma proliferação anormal de queratinócitos, estimulados por citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1-alfa, e essa citocina ela é desencadeada pela ativação de receptores Toll-like, os TLR2 e 4, que são relacionados à imunidade inata. Esses receptores, eles reconhecem os padrões moleculares presentes no Propionibacterium acnes, bem como a secreção e peroxidação do escaleno. A formação do microcomedão, ela também é precedida por um infiltrado mononuclear, formado principalmente por linfócitos TCD4+, e macrófagos. Isso corrobora a hipótese da participação da inflamação nos estágios bem iniciais da acne. A principal bactéria envolvida na patogênese da acne é o Propionibacterium acnes. Ela é uma bactéria anaeróbia, gram-positiva, e ela compõe o microbioma da pele. Elas localizam-se preferencialmente nas regiões seborreicas. A pele acneica tem um crescimento exagerado da população de Propionibacterium acnes. Os 4 processos etiopatogênicos incluídos na formação da acne vulgar também estão presentes na acne da mulher adulta, que são a hiperqueratinização folicular, a hipersecreção sebácea, a colonização bacteriana, principalmente pelo Propionibacterium acnes, e a inflamação dérmica glandular. A puberdade precoce, ela também é citada como um fator importante no desenvolvimento da acne. Temos, assim, vários fatores postulados como gatilhos ou fatores agravantes, né? E, atualmente, a deficiência da barreira epidérmica, ela também foi relatada como uma alteração relevante. O dano da barreira e o consequente aumento da perda de água transepidérmica, ela pode ser responsável pelo aparecimento da cascata inflamatória, que constitui a mudança central no aparecimento do quadro da acne. Nós vamos falar agora sobre os tipos, como ela é classificada. Ela é classificada em 3 subtipos de acordo com o período de início do quadro clínico. Existe a acne persistente, a acne de início tardio ou acne tardia e a acne recorrente. A acne persistente, ela inicia-se na adolescência e ela persiste até a idade adulta.
É o subtipo mais comum, ocorrendo em 80% dos casos. A acne de início tardio ou acne tardia, ela inicia-se na adolescência e entre 21 e 25 anos de idade. Edita esse segundo tipo para mim, por favor, que eu vou repeti-lo. A acne de início tardio ou a acne tardia, ela inicia-se após a adolescência, mais ou menos entre 21 e 25 anos de idade. Já a acne recorrente, ela inicia-se na adolescência, segue por um período de melhora e depois ela tem uma recidiva, normalmente em torno dos 25 anos de idade. Até o momento, a acne da mulher adulta era considerada, do ponto de vista clínico, uma entidade distinta da acne do adolescente. Mas um estudo recente, de publicação recente, mostrou um questionamento desse padrão clínico da acne da mulher adulta. Nesse estudo, esse padrão clínico não se manteve. 90% das mulheres estudadas apresentavam uma distribuição facial global das lesões, com grau de gravidade semelhante ao referente ao acne adolescente, né? Com um padrão de apresentação das lesões inflamatórias e não inflamatórias. Cerca de 90% das mulheres apresentavam comedões e só 6,4% apresentavam apenas lesões inflamatórias. Somente 11,2% dessas mulheres apresentavam lesões exclusivamente mandibulares, relacionando o agravo do quadro acneico aos períodos de estresse. Então, esse estudo recente tirou um pouco esse estereótipo da acne da mulher adulta, com apenas um padrão inflamatório e na região mandibular. Nós vamos abordar agora os exames que a gente deve solicitar para esse paciente. Embora a maioria desses pacientes com acne da mulher adulta não mostre sinais clínicos nem laboratoriais de hiperandrogenismo, às vezes nós encontramos níveis ligeiramente elevados do sulfato de dehidroepiandrostenona. E exames laboratoriais que nós devemos solicitar nesse quadro de acne da mulher adulta inclui dosagens séricas do hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, prolactina, testosterona livre, o sulfato de dehidroepiandrostenona, a dehidroepiandrosterona, a androstenediona, a estrona, o estradiol, o T3, o T4, o TSH e o cortisol. Outro exame importante a ser solicitado é a ultrassonografia para a pesquisa de ovários policísticos. Uma anamnese detalhada vai direcionar uma avaliação clínica desses pacientes, porque quadros de acne da mulher aguda com síndrome de ovário policístico, sempre a gente tem que lembrar da síndrome metabólica, que é muito comum nesses pacientes, né? Então, a gente tem que pesquisar nesses pacientes com a provável síndrome metabólica, a obesidade abdominal, alterações dos triglicerídeos, alteração do colesterol, principalmente as custas de LDL, aumento da pressão arterial, aumento da glicemia e o teste de tolerância da glicose alterada. Essas dosagens laboratoriais, elas devem ser realizadas na fase folicular, então, de preferência, entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual. A coleta deve ser feita pela manhã, no horário entre 8 e 10 horas da manhã. O tratamento, a gente sempre tem que considerar o interesse reprodutivo da paciente, porque no quadro de acne da mulher adulta é necessário ser feita a medicação capaz de bloquear a ação hormonal. E isso inclui o uso da pílula anticoncepcional. Além do bloqueio, você pode também utilizar medicamentos tópicos e o uso de antibióticos sistêmicos.
A isotretinoína, ela é muito útil e há uma melhora acentuada durante o uso desse medicamento. E quando você suspende, esses pacientes costumam apresentar recidiva do quadro. Por vezes, haverá demanda para soluções de algumas manifestações de hiperandrogenismo. Então, o que a gente pode orientar para essas pacientes? Exercício físico, emagrecimento, alimentação com alimentos com baixa carga de índice glicêmico. Isso tudo vai favorecer a melhora desse hiperandrogenismo, né? Melhora a menorreia, melhora a infertilidade, tá? Os agentes hormonais, eles são prescritos nas seguintes situações: presença de uma seborreia grave, piora importante pré-menstrual, presença de alterações endócrinas, acne inflamatória persistente e recalcitrante, até mesmo em uso de tratamentos padrões ou que falharam, incluindo com 2 ciclos, os ciclos repetidos de isotretinoína. E quando a paciente deseja o uso da contracepção oral, né? Como os tratamentos hormonais, eles reduzem o excesso de seboprodução, recomenda-se que eles sejam combinados com outros agentes, né, para tratarem outros fatores patogênicos, como o uso de antibióticos tópicos e por vezes oral, o peróxido de benzoíla, os retinoides e o ácido azelaico. Na acne comedoniana, a gente prioriza o uso dos retinoides, mas nos demais graus podemos preferir as combinações com medicamentos complementares e também lançar a mão das terapias sistêmicas hormonais. Estudos mostram que a associação da terapia tópica ao uso da espironolactona potencializa muito o efeito desses medicamentos tópicos. O peróxido de benzoíla. Nós usamos devido à propriedade bactericida, anti-inflamatória e queratolítica. O ácido azelaico, ele não é uma escolha de primeira linha. Ele é usado devido às suas propriedades bactericidas, anti-inflamatórias, queratolíticas e também devido ao efeito na hipercromia pós-inflamatória, devido à sua ação da inibição da tirosinase. Antibióticos como tetraciclinas, limeciclinas, doxiciclina, minociclina, clindamicina, crimetropim e macrolides também são utilizados, tanto tópicos como orais. Nós temos que nos atentar que os antibióticos, eles não devem ser utilizados como monoterapia, para evitar a resistência bacteriana, tá? Então, sempre em conjunto com uma outra classe de medicamentos. A isotretinoína, usada na acne grave, recidivante, nodular e não responsiva às terapêuticas tradicionais. Ocorre uma recidiva em torno de 32% das mulheres adultas. Há alguns sinais que podem indicar uma maior chance de sucesso com o uso da isotretinoína oral nessas pacientes adultas, né? São elas o baixo índice de massa corporal, a dieta com baixa carga glicêmica, pacientes não tabagistas e ausência de acne precoce e de lesões cervicais. Outras terapias hormonais, nós temos os bloqueadores dos receptores de andrógenos ou antiandrógenos propriamente ditos, que é o acetato de ciproterona. Ele é um potente bloqueador do receptor androgênico e também inibidor da ovulação. Apresenta uma ação progestínica e por isso ele é habitualmente associado ao etinilestradiol e é usado como um contraceptivo oral. Ele provoca melhora da acne da mulher adulta de um modo um pouco mais lento, né? Cerca de 30% de melhora no final do terceiro mês, com uma resposta boa de 90% de melhora ao final de 12 meses e com 100% de melhora com 36 meses de uso desse medicamento.
Temos os inibidores das enzimas metabolizadoras de andrógenos, que é a espironolactona. Ela é um antagonista da aldosterona, utilizada como um diurético poupador de potássio e também age como bloqueador do receptor de andrógenos. Demonstra um efeito inibidor da enzima 5-alfa-redutase, assim como da 17-beta-hidroxisteroide, desdrogenase. A sua dose ela varia desde 50 a 200 miligramas por dia. E a melhora ela é notada a partir do terceiro mês de uso. Os efeitos colaterais mais comuns são os efeitos diuréticos, a irregularidade menstrual, mastalgia, hipotensão postural e, raramente, hipercalemia. O ideal é que a espironolactona ela seja utilizada concomitante a um contraceptivo oral para evitar esses sangramentos de escapes interciclos. Esse medicamento ele não tem qualquer associação com malignidade e é o antiandrógeno mais utilizado nos Estados Unidos. A flutamida ela é um antiandrógeno utilizado no tratamento de câncer de próstata e já foi empregado de um modo off-label no tratamento de distúrbios ligados ao hiperandrogenismo em mulheres. Mas ele foi totalmente proscrito pelos riscos maiores de hepatite fulminante. A metformina, ela não é um antiandrógeno, mas um agente sensibilizante da insulina, que aumenta a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina. A metformina, ela reduz a gliconeogênese hepática e aumenta a sensibilidade do músculo à insulina, diminuindo a concentração da insulina sérica e, consequentemente, diminuindo a produção de andrógeno pelas células da teca. Ela não é hipoglicemiante, por não aumentar a secreção de insulina pancreática. A metformina, ela diminui a concentração de colesterol total, de triglicerídeos e aumenta a concentração de HDL. Essa droga, ela influencia diretamente na esteroidogênese ovariana. Ela reduz a produção dos andrógenos a nível ovariano. A dose recomendada é de 500 miligramas 3 vezes ao dia ou de 850 miligramas 3 vezes ao dia. Os efeitos colaterais mais habituais são diarreia, náuseas, vômitos, flatulência e anorexia. As contraindicações são doença renal, acidose metabólica, insuficiência cardíaca congestiva e hipersensibilidade à metformina. Os contraceptivos orais, eles são compostos habitualmente de dois componentes. Os estrógenos, né, que habitualmente é o etililestradiol, e os progestágenos. O estrógeno, ele estimula a produção hepática da proteína carreadora de andrógenos, favorecendo indiretamente a diminuição dos níveis de testosterona livre e, consequentemente, seus efeitos periféricos. Os estrógenos também inibem o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas e reduz também a atividade da 5-alfa-redutase. Já os progestínicos, eles são derivados da testosterona. E os mais antigos, de primeira geração, como o norgestrel, o levonorgestrel, eles são potencialmente androgênicos, podendo desencadear efeitos androgênicos como a acne, o hirsutismo, a alopécia e alterações metabólicas lipídicas e glicêmicas, como piora da acne da mulher adulta. Já os progestínicos mais novos, de segunda, terceira geração, tendem a ser mais anti-androgênicos. Temos, então, relatos de aumento do risco de infarto agudo do miocárdio em mulheres usando anticoncepcionais orais, principalmente mulheres obesas e fumantes. Então, esse perfil de mulher deverá evitar o uso, a gente deve evitar o uso, né, de contraceptivos orais. As melhores associações para o tratamento de acne da mulher adulta são o etililestradiol com acetato de ciproterona, ou componentes progestínicos de segunda, terceira ou de última geração, como a drospirenona ou a clormadinona.
Os progestínicos mais novos não são, eles são melhores tolerados, porém a eficácia antiandrogênica é um pouquinho menor do que o do acetato de ciproterona. Efeitos colaterais dos antiandrogênicos são aumento de peso, cefaleia, distúrbios gástricos, depressão, diminuição da libido, edema, feminilização de feto masculino, irritabilidade, mastodínia, melasma, sangramento uterino e alterações hepáticas. As contraindicações para o uso dos antiandrogênicos são doença cardiovascular, fenômenos tromboembólicos, gravidez, sangramento genital e transtornos hepáticos. Vale ressaltar também que o uso de cosmecêuticos e de cosméticos, eles podem beneficiar o tratamento por amenizar os efeitos colaterais desses medicamentos tópicos e orais. E também por melhorar a adesão da paciente ao regime terapêutico. Alterações psicológicas, né? Pacientes relatam uma perda da qualidade de vida comparável à provocada pela psoríase vulgar. E a gente observa uma associação importante entre a acne e desordens alimentares, como a bulimia e a anorexia nervosa. Estudos mostram que cerca de 40% dos adultos com acne vão apresentar algum tipo de distúrbio psiquiátrico. E quando a gente lida com mulheres entre 20 e 40 anos, econômica e socialmente ativa, esse quadro pode trazer uma insegurança, uma inibição social, depressão e ansiedade. As alterações físicas, elas também deixam cicatrizes na face e no tronco. Essas cicatrizes, elas podem ser atróficas, hipertróficas, podem ser hipercrômicas, né? A abordagem da acne da mulher adulta pelo dermatologista, tanto na fase de investigação como na fase de tratamento, ela tem que gerar um impacto positivo muito grande na vida dessa paciente, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. Melandodermia e as cicatrizes. Elas são consideradas sequelas estéticas oriundas da acne, principalmente em peles de fototipo 3 e 4. As manchas residuais e as cicatrizes, elas ocorrem principalmente pelo traumatismo das lesões e pela evolução de caráter inflamatório dessa patologia, né? Pela própria inflamação da doença. A acne conglobata, ela ocasiona cicatrizes deformantes. A hiperpigmentação, ela pode ser tratada com ácido azelaico, retinóides tópicos, a hidroquinona, o ácido salicílico ou até mesmo o ácido glicólico. Com o controle da acne da mulher adulta, o tratamento tanto das cicatrizes como da hiperpigmentação, ela pode ser iniciada, né? E a gente pode iniciar com esfoliações químicas seriadas, seguidas de dermabrasão, excisão com punch para as cicatrizes mais profundas, preenchimento principalmente com ácido hialurônico para as cicatrizes mais superficiais, laser CO2 fracionado, que constitui a modalidade mais recente de tratamento para cicatriz de acne. Temos procedimentos mecânicos que tem que ser instituído para o tratamento de algumas condições. São elas a infiltração intralesional com corticoide. Esse procedimento ele é minimamente invasivo e o corticoide de escolha é o acetato de triancinolona. Ele é indicado para o tratamento da acne nódulo cística e ele é feito diluído com anestésico, tá? Também é indicado a extração manual de comedões, né? Remoção de comedões, particularmente os abertos, para desobstruir o folículo e facilitar a penetração dos produtos queratolíticos tópicos, contribuindo assim para a redução da inflamação. A eletrocauterização de macrocomedões, ela deve ser feita nos macrocomedões fechados e tem que ser realizado com cautela
para não atingir uma profundidade excessiva e assim prevenindo as cicatrizes. A drenagem de cistos e abscessos é um procedimento necessário e é feito quando há flutuação dessas lesões. E a gente associa o uso de antibióticos orais para reduzir o período de evolução e o desenvolvimento de cicatrizes. A microdermoabrasão com peelings é feito com agentes para tratamento de acne ativa. São eles o Gessner, o ácido tricloracético a 10 a 20%, de 10 a 20%, o ácido salicílico a 30%, o ácido glicólico a 70%, microdermoabrasão. Peelings para tratamentos da fase ativa da acne. São utilizados a solução de Gessner, ácido tricloracético de 10 a 20%, ácido salicílico a 30% e o ácido glicólico a 70%. Também podemos utilizar a aplicação de diodos emissores de luz azul e vermelha, que são os LEDs, pois eles têm um efeito anti-inflamatório. É necessário uma terapia de manutenção para minimizar a probabilidade de recidiva após o tratamento, uma vez que as recorrências são bem comuns. Fatores como a eficácia do medicamento de escolha, tolerabilidade e a aderência devem ser levados em conta ao avaliar a duração da terapia de manutenção. De acordo com uma revisão europeia, o uso do ácido azelaico de 15 a 20%, a tretinoína tópica de 0,025 a 0,05% e o adapalena 0,1%, eles são usados na terapia de manutenção da acne da mulher adulta. As cicatrizes, elas podem ser tratadas com procedimentos locais, como peelings químicos, médios, ácido hialurônico como preenchedor, né? O ácido polilático e a radiofrequência não ablativa. Os quadros mais graves e persistentes, eles têm um impacto negativo sobre a qualidade de vida dessa paciente e se torna sempre um desafio terapêutico. O tratamento ele é sempre prolongado e requer uma associação de técnicas, incluindo remoções cirúrgicas de áreas atróficas e em várias sessões, obviamente. Os procedimentos mais invasivos são a subincisão, a punção, a dermoabrasão, o laser CO2 fracionário ou o hérbio. Nós temos também o microagulhamento, a radiofrequência e outros medicamentos, né? Como eu já citei anteriormente, os peelings, a dermoabrasão, né? A acne da mulher adulta, ela tem sido considerada um subtipo específico de acne, não apenas por apresentar diferenças no estado clínico e na etiopatogenia, mas também ela por apresentar uma cronicidade importante, que pode durar até o período pós-menopausa em algumas pacientes. Algumas pacientes com pele mais sensível, menos oleosa, com outros fatores patogênicos associados, com vida agitada, ansiedade, estresse muito acentuado, distúrbios de sono, que fazem uso de suplementos alimentares e uso de métodos contraceptivos inovadores, elas têm um gerenciamento mais complexo, tá? Descobertas recentes sobre a cronicidade envolvendo a estimulação do TLR demonstram que o controle da resposta imune inata contribui para a compreensão do mecanismo de ação dos medicamentos utilizados em seu tratamento. Para todas essas questões, a acne da mulher adulta, ela é um grande desafio na prática clínica diária do dermatologista e ela deve ser melhor compreendida por conta disso. Essas são as referências bibliográficas e eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre essa patologia e espero que tenha acrescentado
alguma coisa para vocês, tá? Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.